Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bora conferir mais um tutorial de amigurumi aqui no nosso canal. Então, para quem não me conhece, me chamo Daniela Victor. Sejam todos bem-vindos ao Artes em Linha. No vídeo de hoje, vamos trabalhar esse lindo Papai Noel aqui, porta-pano de prata. Espero muito que vocês gostem. Esse tutorial foi dividido em duas partes e nessa primeira parte vamos conferir a cabeça do nosso Papai Noel, a orelhinha que é sem costura, a barba, a boquinha, nariz, o óculos e dar forma ao rostinho do nosso Papai Noel e deixar ele fofo assim. E antes de começar, apoie o nosso canal deixando o seu like, comenta, compartilha com as suas amigas e se você é novo no nosso canal e quer conferir essa e outras aulas totalmente gratuitas toda semana, é só você se inscrever no nosso canal e não esquece de ativar o sininho de notificação. E aproveitando aqui para convidar todos vocês a participar do Clubinho Artes em Linha. É só você clicar nesse link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo ou no botão Seja Membro. E lá você vai conferir tutorial exclusivo para membros do nosso canal. Aproveita você aí que ainda não segue o nosso perfil no Instagram, clica também no link que eu vou deixar lá no comentário fixo e também na descrição do vídeo, segue a gente lá que eu tô dando sempre para vocês dicas de amigurumi, postando os bastidores do que vai rolar aqui no nosso canal. E sem mais delongas, bora começar essa aulinha. Vou iniciar a nossa aulinha pela cabeça do nosso Papai Noel. Vou utilizar a linha amigurumi tradicional. A cor dessa numeração é a 3148, tá? A lista de material por completo vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. E a agulha que eu tô utilizando é a 2,25. Antes de começar, se você ainda não deixou o seu like, clique aqui no cantinho da tela deixando o seu like, que é muito importante para o nosso canal. E se ficar com dúvida, fala aqui nos comentários. Eu vou iniciar a nossa aulinha pelo anel mágico. Como é que eu faço esse anel mágico? Vou pegar aqui o fio, seguro ele aqui, ó. E contorno o meu dedo cruzando dessa forma. E seguro aqui para guiar. Pego a minha agulha, passo por baixo do fio que está enrolado no meu dedo e por cima do fio que está vindo do novelo. Passo agora por baixo do fio que tá vindo do novelo e puxo esse fio. Passo novamente por baixo do fio que tá vindo do novelo e puxo novamente. E tá pronto o nosso anel mágico. Eu vou trabalhar aqui, dentro desse anel mágico, 6 pontos baixos. O ponto baixo vou introduzir a agulha, puxo, quando ficar 2 alcinhas de agulha, pego o fio que vem do novelo e passo pelas 2 alcinhas. Novamente, puxo, quando ficar 2 alcinhas, puxo o fio que vem do novelo para as 2 alcinhas. E assim eu vou trabalhar até completar 6 pontos. Já tenho aqui 4, 5 e 6. Vou puxar esse fio menorzinho aqui, ó, que é para fechar o anel mágico. Aperta bem. Eu vou utilizar, para marcar o início das minhas carreiras, um fio, mas você pode utilizar um marcador, um clipe, o que você achar melhor, tá? Na carreira 2, eu vou trabalhar um aumento para cada ponto de base. A minha base tem 6 pontos, então eu vou trabalhar 6 aumentos. O aumento é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, vou vir aqui no meu primeiro ponto e vou trabalhar 2 pontos baixos nele. No segundo ponto, a mesma coisa, 2 pontos baixos. No terceiro ponto, 2 pontos baixos. No quarto ponto, 2 pontos baixos. Aqui eu já tenho 4 aumentos. Quinto ponto, 2 pontos baixos. E no sexto ponto, 2 pontos baixos. E essa carreira ficou com 12 pontos baixos. Vou pegar esse meu fio aqui, ó, que eu tô utilizando para marcar a carreira, jogo ela aqui para frente. Na carreira 3, eu vou trabalhar no primeiro ponto, um ponto baixo, e no segundo, um aumento. No terceiro ponto, um ponto baixo, e no quarto ponto, um aumento.
E vou trabalhar assim por toda a minha carreira, sempre com um ponto e um aumento. São 6 repetições, já fiz 2, falta 4 e essa carreira fica com 18 pontos. Vou iniciar agora a minha carreira de número 4, trabalhando no primeiro, um ponto baixo e no segundo ponto, um ponto baixo. No terceiro ponto, eu vou fazer um aumento. No quarto ponto, um ponto baixo, no quinto ponto, um ponto baixo e no sexto ponto, um aumento. E vou repetir esse processo por toda a carreira, com 2 pontos baixos e um aumento. São 6 repetições, já fiz 2, falta 4 e essa carreira vai ficar com 24 pontos. Vou iniciar agora a carreira 5, trabalhando 3 pontos, 1, 2 e 3. E um aumento. Vou repetir esse processo de 3 pontos e um aumento por toda a carreira, são 6 repetições, já fiz uma, falta 5 e essa carreira vai ficar com 30 pontos. Vou trabalhar agora a carreira de número 6 com 4 pontos baixos e um aumento. Vou repetir esse processo por toda a carreira, são 6 repetições, já fiz uma, falta 5 e essa carreira vai ficar com 36 pontos. Vou trabalhar agora a carreira de número 7 e vou trabalhar 5 pontos baixos. Então, aqui eu já tenho 2, 3, 4 e 5. E um aumento. Vou repetir esse processo por toda a minha carreira. São 6 repetições, já fiz uma, falta 5. E essa carreira vai ficar com 42 pontos. Vou iniciar a carreira de número 8, trabalhando 6 pontos baixos. Já tenho aqui 2, 3, 4, 5 e 6. E um aumento. Vou repetir esse processo de 6 pontos e um aumento por toda a carreira. São 6 repetições, já fiz uma, falta 5 e essa carreira vai ficar com 48 pontos. Vou iniciar agora a minha carreira de número 9, trabalhando 7 pontos baixos. Já tenho aqui 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E um aumento. Vou repetir esse processo de 7 pontos e um aumento por toda a minha carreira. São 6 repetições. Já fiz uma, falta 5 e essa carreira vai ficar com 54 pontos. Vou iniciar agora a minha carreira de número 10, trabalhando 8 pontos baixos. Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E um aumento. Vou repetir esse processo por 6 vezes. Já fiz uma, falta 5 e essa carreira vai ficar com 60 pontos baixos. Vou iniciar agora a minha carreira de número 11 e a partir da carreira 11 eu vou fazer uma sequência de 10 carreiras, cada uma com 60 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar da carreira 11 até a carreira de número 20 e volto para continuar. Vou trabalhar agora a carreira de número 21, onde eu vou trabalhar o espaçozinho para colocar o olho do nosso Papai Noel. Vou iniciar essa carreira trabalhando 26 pontos baixos. Então, vou fazer aqui esses 26 pontos e volto para continuar. Trabalhei aqui os 26 pontos baixos, agora eu vou fazer o primeiro espaço do olhinho, então, eu vou fazer uma corrente, vou pular um ponto e no ponto seguinte eu começo a trabalhar. E vou fazer 6 pontos baixos de espaço de um olhinho para o outro. Então, aqui eu já tenho 3, conto com o primeiro que eu fiz. 4, 5 e 6. 6 pontos baixos. Faço uma corrente para fazer o espaço do segundo olhinho, pulo um ponto e no ponto seguinte começo a trabalhar novamente. E vou finalizar minha carreira
com 26 pontos baixos, contando com esse primeiro que eu fiz. Concluí aqui a minha carreira, que ficou com 60 pontos, porque as correntinhas vai valer como ponto. Agora, vou iniciar minha carreira de número 22 e a partir dessa carreira, eu vou fazer uma sequência de 7 carreiras, cada uma com 60 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar da carreira 22 até a carreira de número 28, e já volto. Concluí aqui a minha sequência. Antes de continuar, eu vou colocar o olhinho no lugar. Esse aqui é o de 13 milímetros, tá? Eu vou colocar aqui, tem aquele espaçozinho que a gente trabalhou a correntinha. E antes de colocar a trava, eu vou fazer o bordado utilizando a linha Amigurumi na cor branca. Vou vir aqui, ó, no ponto que fica na correntinha, eu vou sair no meio dele, ó, no ponto baixo. No meio dele, de dentro pra fora. Vou deixar um espaçozinho aqui que é pra finalizar. E vou vir aqui, ó, na carreira de cima. Essa aqui é a carreira, se eu não tiver enganada, a carreira de número 20. Vou vir na carreira 20. Aqui, ó, é o ponto que eu pulei pra fazer o espaçozinho. Eu vou vir no ponto antes dele, ó. E entro aqui com a minha agulha. Corto. Deixo ele aqui, ó, reservo ele aqui. E agora, eu vou colocar a trava. Venho aqui. E coloco a minha trava até o final. Feito isso, vou começar, deixa eu só ajustar aqui, começar a puxar esse fio pela parte de dentro. Puxo um lado, puxo o outro lado, e assim eu vou fazer até ele ir pra lateral do olhinho. Muito cuidado nessa hora, pra você não puxar demais e ele ir pra baixo do olho, tá? Aqui ele já tá na posição, eu venho aqui e dou só um nozinho. E o bordado do meu olhinho tá pronto. Vou repetir esse mesmo processo nesse outro olhinho aqui e já volto. Vou iniciar agora minha carreira de número 29 e vou iniciar ela com 4 pontos baixos. Então, aqui eu já tenho 2, 3 e 4. E uma diminuição. A diminuição é alça da frente do primeiro, depois do segundo ponto, passo o fio que vem do novelo pelas duas alcinhas e completo o meu ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar 8 pontos baixos. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7 e 8. E, novamente, a diminuição. Vou repetir esse processo de 8 pontos e uma diminuição por 5 vezes. Já fiz uma, falta 4. E vou finalizar minha carreira com 4 pontos baixos. E essa carreira vai ficar com 54 pontos. Vou trabalhar agora com vocês a carreira de número 30. E nessa carreira eu vou fazer um ponto baixo. E no ponto seguinte, uma diminuição. Novamente, um ponto baixo e uma diminuição. Vou repetir esse processo de um ponto e uma diminuição por 18 vezes. Já fiz duas, falta 16, e essa carreira vai ficar com 36 pontos. Agora, eu vou trabalhar com vocês a carreira de número 31. Nela, eu vou iniciar com 2 pontos baixos. E uma diminuição. Agora, eu vou trabalhar 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. E uma diminuição.
Vou repetir esse processo de 4 pontos e uma diminuição por 5 vezes. Já trabalhei uma, falta 4. E vou finalizar minha carreira com 2 pontos baixos. E essa carreira vai ficar com 30 pontos. Na carreira 32, eu vou trabalhar 3 pontos baixos. Então, aqui eu tenho 1, 2 e 3. E uma diminuição. Vou repetir esse processo de 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Já fiz uma, falta 5 e essa carreira vai ficar com 24 pontos. Vou iniciar agora a carreira 32 e nela eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Então, tenho 1 e 2. E uma diminuição. Vou repetir esse processo de 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Já fiz uma, falta 5 e essa carreira vai ficar com 18 pontos baixos. Quando eu concluir essa carreira, eu vou começar a colocar o enchimento aqui, ó, dentro da cabeça do meu Papai Noel. Só que o enchimento desse Papai Noel não precisa ser muito nem pouco. O suficiente para que eu, quando eu for dar formato o rostinho, a cabeça fique bem feitinha assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o primeiro que eu fiz, tá? Ó, a cabeça não tá tão dura, mas eu consigo deixar ela no formato legal, tá? Então, você coloca o enchimento, vai colocando aos pouquinhos, você pega aqui a tua bucha e vai preenchendo todo o espaço da cabeça do seu Papai Noel. Então, eu vou concluir essa carreira, vou colocar todo o enchimento e volto para continuar. Coloquei aqui, ó, todo o enchimento na cabeça do nosso Papai Noel. Agora, eu vou iniciar minha carreira de número 34. E nela eu vou trabalhar um ponto baixo. E uma diminuição. Vou repetir esse processo de um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes. Já fiz uma, falta 5 e essa carreira vai ficar com 12 pontos baixos. Vou concluir e já volto. Agora, eu vou iniciar minha carreira de número 35 e nessa carreira eu vou trabalhar 6 diminuições seguidas para fechar nossa peça aqui. Então, eu vou pegar aqui na alça da frente do primeiro e do segundo ponto, passo o fio pelas 2 alcinhas e completo o meu ponto baixo. Novamente, alça da frente, passo o fio pelas 2 alcinhas e completo o meu ponto baixo. Então, aqui eu fiz 2 diminuições, vou fazer as outras 4 e essa carreira vai ficar com 6 pontos baixos. Concluí a minha carreira, agora eu vou prender o fio, já cortei aqui com espaço que dê pra fechar a basezinha. Então, aqui eu prendo e com a ajuda da agulha, eu vou fechar essa base aqui, passando minha agulha sempre de dentro pra fora, usando apenas a alcinha da frente. Vou passar em todos os pontos. Sempre que eu passo, já vou dando aquela puxadinha de leve, pra não deixar pra puxar tudo de uma vez. Aí, puxo, com cuidado pra não torar o fio. Volto no último aqui pra dar um nozinho. E passo com a minha agulha pelo centro, saindo em qualquer parte da cabeça. Deixa eu tirar esse fio aqui. Agora, eu vou puxar até esse nozinho que tá aqui na ponta entrar, ó. Tá vendo? Ficou bem retinho. E vou dar outro nozinho aqui, só pra garantir. Passo novamente, agora só pra cortar o fio, esconder o nozinho que eu dei aqui. E corto. Sempre que terminar a cabeça do boneco, você faz isso, ó. Pra que o enchimento vá tomando espaço por toda a cabeça, ó. E tá pronta a cabeça do nosso Papai Noel. Vou mostrar pra vocês agora como dar formato ao olhinho do nosso Papai Noel.
Eu fiz aqui a marcação, só para vocês terem uma noção de onde a gente vai ter que entrar. Essa marcação eu fiz entre as carreiras 21 e 22. Eu tô utilizando essa agulha aqui, que é uma agulha de boneca, que é um pouquinho, né, maior do que a nossa agulha de tapeceiro. Mas dá pra usar essa aqui também, tá? Tô utilizando também a linha que eu trabalhei a cabeça do Papai Noel. Vou introduzir ela aqui por trás, em qualquer parte, tá? Lembrando que você vai ter que voltar para esse mesmo espaço. Daqui, eu vou vir aqui, ó, para esse primeiro alfinete aqui, ó. Eu vou ter que tirar ele aqui. Que é para poder sair com a minha agulha. Eu saí aqui, ó, um pontozinho antes por conta da trava. Aí, eu vou precisar aproximar. Deixa aqui um espaço que é para finalizar. Ó, vou voltar aqui pelo mesmo espaço. E vou aqui bem próximozinho ao olhinho aqui. E vou passar por baixo desse bordado aqui, ó. Ó, tá vendo? Tô passando aqui por baixo do bordado. E bem próximo ao olhinho. Agora, eu vou entrar nesse alfinete e sair nesse aqui. Então, eu tenho que tirar aqui. Quando você for fazer isso, você passa e pega um pouco do enchimento, tá? Embaixo. Agora, deixa eu tirar esse outro, que eu vou ter que sair com a minha agulha. Você sai bem próximo ao olhinho, quanto mais próximo, melhor, tá? Ó, tá vendo? Agora, eu vou pra esse aqui, só que pra mim entrar aqui, eu vou ter que passar por baixo desse bordado aqui, ó. Por quê? Porque se eu não passar por baixo, o fio vai passar por cima do bordado e vai ficar feio. Então, eu passo aqui, ó, por baixo do bordado. Venho bem na lateral do olhinho. E entro aqui com a minha agulha. Gente, eu tô tendo um pouquinho de dificuldade por conta da trava, tá? Mas dá pra fazer, ó. E aqui eu vou voltar aqui, ó, pelo mesmo espaço aqui. Calma que eu vou sair. Aqui tem que puxar a agulha até ela aparecer no mesmo espaçozinho aqui, ó. Ó. Sai no mesmo espaço. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o alfinete, vou pegar esse fio aqui, ó, puxar ele. Puxa ele aqui pra cima. E jogo esse alfinete aqui por trás do olhinho, ó. Passo por trás do olhinho mesmo. Deixa eu pegar aqui de novo. Ó, ele tá bem atrás do olho. E seguro ele aqui, ó. Venho aqui e puxo o fio que corresponde a esse lado. Puxo até ele entrar aqui, ó, pra detrás do olhinho, tá vendo? Que ele entrou. Faço isso com esse mesmo olhinho aqui, ó. Com esse outro olhinho, desculpa. Puxo o fio até ele vir aqui, ó. Até jogar aqui o alfinete por trás do olhinho. E venho aqui e puxo a outra perninha. Deixa eu só... Ó, tá vendo? Ele foi pra trás do olhinho. Tá vendo que não tá passando por cima, ó, do bordado. Agora, o que é que eu faço? Eu vou dar primeiro um nozinho, só que eu não vou apertar agora, tá? Eu dou esse nozinho assim e deixo ele aqui, porque fica mais fácil depois que eu puxo. Vou puxar as duas perninhas. Puxo bem as duas perninhas. Esse estralozinho é porque ele tá entrando pra detrás do olhinho, tá? Vejo aqui se tá ok, do jeito que eu quero. Pode puxar bem mesmo. E agora,
aperta o nozinho, que eu vou ter que dar novamente, que eu acabei soltando. Deixa eu passar aqui. Aperta bem, porque com o tempo ele cede, sabe? Então, vocês apertam. E agora dá um nozinho pra finalizar. Corta aqui o excesso. É só jogar aqui pra trás. E tá pronto o bordado do rostinho do nosso Papai Noel. Esse bordado aqui, esse formato aqui é opcional, tá? Você faz se você sentir que vai ser preciso. Vou mostrar pra vocês como fazer essa orelhinha aqui sem costura, tá? Já faz diretamente na peça. Já fiz aqui do lado esquerdo, vou fazer do lado direito com vocês. É a mesma coisa. A diferença de uma pra outra é na hora de iniciar. Que a do lado esquerdo se inicia de baixo pra cima e a do lado direito de cima pra baixo, tá? Fiz aqui a marcação, a gente não trabalha nessa carreira da marcação, que é entre as carreiras 21 e 22, é só para se orientar que é a carreira onde tá o olhinho. Do cantinho do olho aqui pra cá, eu contei 8 pontos baixos entre o 8º e o 9º, eu fiz a marcação aqui do meio. Eu vou iniciar aqui entre as carreiras 20 e 21, e vou para entre as carreiras 22 e 23. Eu não estou trabalhando aonde eu marquei. Tô passando por ele. O fio ainda tá preso na linha, tá? Passei aqui a minha agulha, vou passar novamente pelo mesmo espaço, que é para fazer um anel mágico. Passei aqui. Vou tirar aqui esse alfinete, que não é preciso mais. Deixo aqui, ó, a minha agulha aqui na pontinha do fio. E agora, eu vou puxar esse fio pra cá. E puxo o fio que vem do novelo pra cá. Que é pra prender, como a gente faz no anel mágico. Agora, eu vou trabalhar 6 meio ponto alto. Então, aqui, ó, dou uma laçada. Venho aqui dentro do anel mágico, puxo o fio. E agora, puxo o fio novamente, que vem do novelo, para as 3 alcinhas. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6 meio ponto alto. Vou cortar aqui, não precisa cortar muito grande não, tá? Só o suficiente para dar um nozinho. Prendo. E agora, eu vou puxar esse fio aqui, que é o fio para fechar o anel mágico. Puxa e aperta bem, ó. Igual como se estivesse fechando o anel mágico. Agora, eu vou pegar esse fio com esse e dar um nozinho. Você tem que dar um nozinho de forma que ele entre aqui, ó, entre a orelhinha e a cabeça. Aqui eu dou 2 nozinhos. Agora é só passar esse fio aqui que não tá na agulha. Passa aqui, ó, pela agulha. Venho aqui no mesmo ponto, ó, que eu trabalhei. E agora é só sair. Puxa um lado, puxa o outro, que é pra esse nozinho aqui que tá aqui, ó. Deixa eu só ajeitar aqui que a linha passou por cima. Agora vai. Pronto. Corto o excesso. E tá pronta a orelhinha. Vou iniciar agora o nariz do nosso Papai Noel. Vou trabalhar um anel mágico, então, vou contornar aqui, ó, o meu fio no meu dedo, cruzando ele aqui. E segura aqui, ó, pra guiar.
Vou passar com a minha agulha por baixo do fio que tá enrolado aqui no meu dedo e por cima do fio que tá vindo do novelo, dessa forma aqui. Depois eu passo por baixo dele e puxo. Passo novamente por baixo desse fio e puxo novamente. E tá pronto o meu anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Puxa esse fio menor, aperta bem. Agora, eu vou iniciar minha carreira de número 2, vou trabalhar 6 aumentos seguidos. Então, eu vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto baixo e trabalho 2 pontos baixos nele, é meu primeiro aumento. No segundo ponto baixo, eu faço a mesma coisa, 2 pontos baixos nele, é o meu segundo aumento. No terceiro, 2 pontos baixos, aqui eu já tenho 3 aumentos. 4, 5 e 6 aumentos. E essa carreira ficou com 12 pontos baixos. Vou iniciar agora minha carreira de número 3. E na carreira 3, eu vou trabalhar 3 pontos baixos, 1, 2 e 3. E um aumento. Novamente, 3 pontos baixos e um aumento. Vou repetir esse processo de 3 pontos e um aumento por 3 vezes. E essa carreira vai ficar com 15 pontos baixos. Então, aqui eu concluí a minha carreira 3. Vou iniciar a carreira 4 e na carreira 4 eu vou trabalhar 15 pontos baixos. Concluí aqui a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 5, trabalhando 3 pontos. 1, 2 e 3. E vou fazer uma diminuição. A diminuição é alça da frente do primeiro e do segundo ponto, passo o fio que vem do novelo pelas 2 alcinhas e novamente pelas 2 alcinhas. Vou repetir esse processo de 3 pontos e uma diminuição por 3 vezes. Já fiz uma, falta 2 e essa carreira vai ficar com 12 pontos. Concluí aqui a minha carreira, já cortei o fio com espaço para costura. Agora, eu vou finalizar ela puxando aqui esse fio. Passo aqui, ó. Pulo um ponto e no ponto seguinte, passo a minha agulha da frente para trás. Venho aqui, ó, no último ponto, pela parte de cima, no meio. Puxo, para que esse ponto fique igual com os outros. E aqui na parte de dentro, eu vou dar um nozinho, pode ser em qualquer parte, tá? Então, aqui, acabei de eliminar um ponto e trabalhar outro. Agora, é só colocar enchimento. Eu gosto mais de colocar o enchimento quando eu tô perto de finalizar a costura. Mas aqui eu vou mostrar pra vocês. Então, eu vou colocar... E o narizinho do nosso Papai Noel tá pronto. Vou fazer agora a costura do narizinho do nosso Papai Noel. Já coloquei ele aqui, ó, na posição, a costura é circular. E você vai iniciar entre as carreiras 21 e 22, que é a carreirinha onde a gente colocou o olhinho, tá? Que eu quero que ele fique bem entre os olhos mesmo. É bem simplesinho de fazer essa costura. Eu vou vir aqui, ó. Passo assim, ó, vou passar e vou mostrar pra vocês como é que eu passo. Deixa eu tirar o alfinete aqui e virar.
Ó, eu passo dessa forma, entre as carreiras que eu falei pra vocês. Tá vendo que eu não tô começando no cantinho do olho, não. E venho no meu ponto aqui, ó, no narizinho. Volto no ponto que saí e vou pro próximo. Do mesmo jeito. E venho aqui no meu ponto seguinte. Como eu falei pra vocês, é uma costura circular. Então, agora, eu vou entrar no ponto, tá? Que eu saí e vou descer pra próxima carreira, ó, bem no cantinho do olho. Tá vendo? E venho aqui no meu ponto seguinte, no narizinho. Quando você coloca a peça em cima do seu amigurumi, ele já mostra mais ou menos o ponto que você tem que entrar para ela ficar desse jeito. Tô aqui, ó, volto no ponto, vou pro próximo, no caso, a próxima carreira, e venho aqui no meu próximo ponto. Volto, agora já vou, ó, pra próxima carreira, mas seguindo um pouquinho pra o lado, ó, tá vendo? Pra manter minha peça nesse formato. E venho aqui no meu ponto seguinte. E assim, ó, aqui eu já vou seguir uma reta. Então, eu passo aqui, ó. E venho aqui no meu ponto seguinte. E vou trabalhando assim, até finalizar todos os pontos do narizinho do meu Papai Noel. Aqui, ó, já vou subir, como eu falei pra vocês, do outro lado, já pra ir aqui pra cima pra finalizar. Ó, do mesmo jeito. Tem que manter do mesmo jeito pra não ficar o narizinho mais pra um lado do que pro outro, tá? Se ficar, aí vocês desmanchem e faz novamente. Agora, eu vou finalizar aqui a costura. Passo aqui pra dar um nozinho. Passo por dentro da minha peça e saio em qualquer parte. De preferência, você sai na parte de trás ou de cima da peça, porque aí você pode dar um nozinho e não vai ficar à mostra. Então, aqui eu vou dar um nozinho, que é para dar aquela garantia. Saio novamente em outra parte. E o narizinho tá no lugar. Vou mostrar pra vocês como fazer a boquinha do nosso Papai Noel. É bem parecida com as orelhinhas, só que vai ter mais espaço aqui, tá? Fiz aqui a marcação entre as carreiras 28 e 29. Essa marcação aqui, eu vim aqui bem na lateral do olhinho, segui uma reta e coloquei o primeiro alfinete e do outro lado a mesma coisa, pra ela ficar reto com os olhinhos. Vou pegar aqui a minha agulha, vou virar aqui, ó, de cabeça pra baixo, que tem que estar para o meu lado aqui, a cabeça. Agora, eu vou pegar a agulha, vou introduzir aqui, ó, nesse primeiro alfinete. É 4 pontos de espaço, tá? Pra ficar melhor pra vocês. E vou sair no próximo. No próximo alfinete aqui, ó, dessa forma. Eu repito o mesmo processo, pelo mesmo espaço, para fazer um anel mágico. E deixo assim. Vou pegar aqui a minha agulha, como se eu estivesse fazendo um anel mágico normal. Vou puxar aqui meu fio para dentro aqui do arco e novamente para esse arco menor, que é para fazer, né, uma correntinha. E vou trabalhar aqui dentro 7,5 ponto alto. Então, eu tenho 1, 2,
Deixa eu apertar mais um pouquinho aqui. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Corta aqui o fio, no tamanho bom que dê pra dar um nozinho, prendo aqui. E agora eu vou puxar. Não precisa apertar muito, tá? Ó, você tá vendo, ó? Só aperta o suficiente pra não ficar um buraquinho aqui, ó, tá? E agora dá um nozinho normal, igual a gente fez com a orelhinha. Agora, venho aqui com... Deixa eu igualar esses fios pra passar aqui na agulha. E faço a mesma coisa que eu fiz com a orelhinha, ó. No mesmo ponto aqui, passo com a minha agulha, saio em qualquer parte, puxo e arremato. E a boquinha do nosso Papai Noel tá pronta. Pra não deixar a boquinha assim, ó, muito sem cor, eu vou pegar aqui um cotonete com blush e vou passar aqui, ó, nessa partezinha aqui de dentro. Com muito cuidado, pra não sujar outra parte do rostinho. Pra ficar tipo a linguinha do Papai Noel. E aproveitando já que eu tô utilizando o blush, eu vou passar um pouquinho aqui, ó, no rostinho, pra dar uma corzinha também ao Papai Noel. Tem que fazer isso antes de colocar o bigodezinho dele, porque aqui embaixo, ó, esse blush é o blush que a gente utiliza mesmo na maquiagem, tá? Passo. Venho pro outro lado. Você passa até deixar ele igual, tá? E pra evitar sujar o bigode, eu venho com um paninho, ó. Você vê que mal sai no pano, mas a gente passa pra não sujar o bigode. E tá pronto. Vou iniciar agora o bigode do nosso Papai Noel. Vamos precisar de 2 partes como essa. Já tô com uma pronta, vou fazer a outra agora com vocês. Vou iniciar com um anel mágico. Eu já mostrei como é que faz no início pra vocês. E dentro desse anel mágico, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou puxar esse fio menor aqui, aperta bem. Eu vou utilizar um fio para marcar o início das minhas carreiras, mas você pode utilizar um marcador, um clipe, o que você achar melhor. Vou passar aqui antes de começar a carreira 2. Na carreira de número 2, eu vou trabalhar 6 pontos baixos também. Então, aqui eu já tenho 2, 3, 4, 5 e 6. Antes de iniciar a carreira 3, eu vou virar a minha peça. E agora, eu vou iniciar minha carreira 3. Deixa eu só ajeitar aqui. Na carreira de número 3, eu vou trabalhar no primeiro ponto, um ponto baixo. No segundo ponto, eu vou fazer um aumento. O aumento é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base.
Novamente, um ponto baixo e no próximo ponto, um aumento. Novamente, um ponto baixo e no próximo ponto, um aumento. Então, aqui na carreira de número 3, eu repeti por 3 vezes um ponto e um aumento. E ela ficou com 9 pontos baixos. Agora, eu vou iniciar a carreira 4. Deixa eu só passar esse fio aqui. Na carreira de número 4, eu vou iniciar trabalhando 3 pontos baixos. E agora, eu vou fazer 3 aumentos seguidos. Então, eu tenho 1. No próximo ponto, 2. E no próximo ponto, 3 aumentos. E finalizo a minha carreira com 3 pontos baixos. E essa carreira vai ficar com 12 pontos. Agora, eu vou trabalhar a carreira 5. E na carreira 5, eu vou fazer 12 pontos baixos. Vou fazer agora a carreira de número 6, trabalhando 3 pontos de início, um para cada ponto de base. Já tenho aqui 2 e 3. E agora, eu vou trabalhar por 3 vezes um aumento e um ponto baixo. Já fiz aqui uma sequência, novamente, um aumento e um ponto baixo. Novamente, um aumento e um ponto baixo. E vou finalizar minha carreira com 3 pontos baixos. E essa carreira vai ficar com 15 pontos. Agora, eu vou iniciar minha carreira de número 7. E a partir da carreira 7, eu vou fazer uma sequência de 3 carreiras, cada uma com 15 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar da carreira 7 até a carreira 9 e já volto. Concluí aqui a minha sequência, agora eu vou iniciar minha carreira de número 10 e vou iniciar trabalhando 7 pontos baixos. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, eu vou fazer 3 diminuições seguidas. Então, eu vou pegar aqui, ó, na alça da frente, na alça da frente. Passo o fio pelas 2 alcinhas e novamente pelas 2 alcinhas. Novamente, alça da frente, alça da frente. Passo o fio aqui pelas 2 alcinhas e novamente pelas 2 alcinhas. E por último, mais uma diminuição. Passo e passo. E finalizo minha carreira com 2 pontos baixos. E essa carreira vai ficar com 12 pontos. Agora, eu vou iniciar minha carreira 11. E na carreira 11, eu vou fazer 6 diminuições seguidas. Então, eu pego na alça da frente do primeiro e do segundo, passo o fio pelos 2 e novamente pelas 2. Alça da frente e alça da frente. Passo o fio pelas 2 e pelas 2. Aqui eu fiz 2 diminuições, vou fazer as outras 4 e já volto. Concluí aqui a minha carreira, já cortei o fio com espaço que dê para costurar. Vou puxar aqui o fio com a ajuda da agulha. Vou pular um ponto no ponto seguinte, de fora para dentro, eu passo a minha agulha, ó. Venho aqui no último ponto pela parte de cima. Passa aqui no meio dele. Você passa pegando as 2 alcinhas, tá? Puxo para que esse ponto fique igual com os outros. E dá um nozinho aqui dentro.
Deixa eu só procurar aqui, porque é bem pequenininho, aí fica difícil de fazer essa parte. Dá um nozinho aqui, ó. Da primeira parte, você passa a agulha aqui por dentro e arremata o fio. E deixa assim, ó. Dessa segunda parte aqui, eu vou usar esse fio pra juntar as duas aqui, ó. Então, o que é que eu faço? Jogo esse fio aqui pra frente, né? E agora, eu vou juntar. Eu vou juntar com aquela parte que a gente fez o aumento, aquela sequência de 3 aumentos seguidos, tem que estar pra cima das duas partes. Vou colocar assim, ó. E vou fazer a costura usando só a alcinha da frente de cada ponto, ó. Costura normal, gente. É só ir costurando aqui os 6 pontos. Em vez de fechar, eu faço a costura, ó. Pegando só na alcinha da frente de cada ponto. Vou aqui pro meu próximo ponto e faço a mesma coisa. São 6 pontos, então, eu vou costurar os 6 pontos. Vai costurando e apertando, tá? Aqui. Aperta bem, pra não ficar folgado nem aberto. Aqui também. Aqui é o meu último ponto. Nesse último eu passo 2 vezes, que é pra dar um nozinho na segunda. Ó, o fio já tá aqui na parte de trás. E o bigode tá pronto. Agora, eu vou fazer a costura do bigode. Então, a costura do bigode tem que ser bem embaixo do narizinho, ó. Mais próximo possível. Aí, como é que eu faço pra deixar ele bem próximo aqui? Eu vou fazer aqui, ó, 2 pontozinhos embaixo do nariz. Reto, gente, muito reto, pra não ficar o bigodinho uma pra cima ou pra baixo. Passa aqui. E venho aqui, ó, no bigode. Nessa parte aqui, na última carreira. Você puxa até o final, tá? Eu não vou puxar porque eu tenho que mostrar pra vocês. Então, eu venho aqui na última carreira desse lado, passo. Passo aqui meu fio, não. Aqui. Deixa, agora eu vou ter que puxar. Vou passar novamente pelo mesmo espaço no narizinho. Não pode mudar, tá? Pelo mesmo cantinho no narizinho. Agora, deixa eu apertar bem. Deixa bem apertadozinho, tá? Para o nariz não ficar molinho. Passo novamente aqui na última carreira. Pra frente. E tá pronta essa partezinha de cima. Agora, eu vou fazer a costura nessa partezinha aqui, ó, de baixo. Também no centro. Venho com a minha agulha pra cá, ó. Pego aqui, apruma bem o bigodezinho. Pego aqui também do mesmo jeito, ó, 2 pontinhos. Deixa eu mostrar pra vocês. E venho para o outro lado do bigode. Aperta bem. Essa parte de baixo você não precisa costurar mais de uma vez não, tá? Porque já tá bem firmezinho. Aí, o que é que eu vou fazer para manter o bigode assim, ó? Vou pegar aqui a minha agulha, vou pro outro lado, pelo mesmo espaço que eu já costurei.
E vou sair em alguma parte aqui, ó, tá? Que não é muito específico não, gente. É só pra dar uma segurada no bigode. Desde que seja embaixo do bigode, você sai aqui, ó. Venho. Coloca aqui, ó, o bigodezinho na posição, tá? Veja aqui aonde eu tenho que entrar pra ele ficar nessa posição aqui na carreira, aqui, ó. Eu vou entrar e mostro pra vocês. Eu gosto de costurar com espaço de 2 pontos. Eu vou por aqui, ó, que eu achei que ia ficar melhor. 2 pontinhos, tá vendo? E vou pra carreira de baixo. Daqui eu já vou pro outro lado pra fazer a mesma coisa. Então, aqui eu puxo, ó, tá vendo? E ele vai ficar presinho aqui, ó. Desse jeito aqui. Aí eu venho aqui, vou subir aqui, porque eu saí um pouquinho mais embaixo. Aqui eu saí quase na ponta, então eu vou sair aqui mais ou menos assim também. Passo aqui, deixa eu ver qual é a carreira. Passo aqui. E vou pra carreira, no caso aqui, na carreirinha de cima. Vou sair aqui novamente, só pra dar um nozinho, gente. Como é que é branco, então eu tenho que dar um nozinho aqui onde tá a costura branca. Então, a melhor parte da costura é aqui, nessa parte aqui do bigodinho, ó, tá vendo? Aqui fica as duas partes seguras. Você também pode colar, tá? Essa parte é opcional. Eu preferi costurar, porque eu acho que fica mais seguro. Como é uma peça que vai sempre estar colocando, tirando pano de prata, é bom você costurar em vez de colar. Então, aqui eu tô dando um nozinho. Aperto bem. Passo aqui pra sair por dentro da cabeça. E corto o excesso. E olha como fica o rostinho do nosso Papai Noel, que já tá dando forma. Vou iniciar agora a barba do nosso Papai Noel. Já trabalhei aqui, ó, 15 correntinhas. Vou pular a primeira e começo a trabalhar a partir da segunda corrente. E já vou iniciar minha carreira trabalhando aumentos, que é 2 pontos baixos na mesma correntinha. Vou fazer essa repetição de aumentos por 9 vezes. Então, aqui eu já tenho 2 aumentos, já estou no meu terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo aumento e nono. Então, trabalhei aqui 9 aumentos de ponto baixo. Agora, eu vou finalizar as minhas correntinhas com 5 pontos baixos. Então, tenho um, vou pegar aqui esse fio aqui, ó, que eu já vou trabalhar escondendo ele. 2, 3, 4 e 5. 5 pontos baixos. Não vou cortar o fio, já vou subir aqui 15 correntinhas para fazer mais um fio como esse que eu fiz com vocês agora. São 3 fios dessa mesma forma. Então, aqui eu vou fazer com vocês o segundo. Tenho 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15. 15 correntinhas, faço a mesma coisa. Pulo a primeira, começo a trabalhar a partir da segunda. E vou fazer 9 aumentos de ponto baixo. Vai ser um aumento para cada correntinha. Então, vou fazer esses 9 aumentos e já volto. Completei aqui os 9 aumentos, vou finalizar agora a minha carreira com 5 pontos baixos. Finalizei aqui o meu segundo fio. Sempre que você finalizar, ó, você dá uma rodada assim, ó, para ficar o cachozinho. Vou fazer novamente 15 correntinhas, 9 aumentos e 5 pontos baixos. Vou concluir e já volto. Concluí aqui, ó,
São 3 fios com 15 correntinhas, 9 aumentos e 5 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 19 correntinhas. Já tenho aqui 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vou pular a primeira e começo a trabalhar a partir da segunda correntinha. E nesse fio aqui, eu vou fazer 11 aumentos. Então, eu vou fazer aqui esses 11 aumentos, um para cada correntinha, e já volto. Concluí aqui os 11 aumentos, agora eu vou finalizar essa correntinha com 7 pontos baixos. Então, aqui eu já tenho 3, 4, 5 e 6, 7. Agora, eu vou subir 23 correntinhas. Aqui eu já tenho 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 correntinhas, faço a mesma coisa. Pulo a primeira e começo a trabalhar a partir da segunda. Nessa aqui, eu vou trabalhar 14 aumentos, um para cada corrente. Vou fazer esses 14 e já volto. Concluí aqui os 14 aumentos, agora eu vou finalizar essa correntinha com 8 pontos baixos. Então, aqui eu já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, eu vou trabalhar 19 correntinhas e vou repetir o mesmo processo dessa aqui, ó. Trabalho 19 correntes, faço 11 aumentos e finalizo a carreira com os 7 pontos baixos. Então, eu vou fazer esse fio e já volto. Concluí aqui o meu fio, agora eu vou fazer uma sequência de 3 fios, cada um com 15 correntinhas, 9 aumentos e 5 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, sem torar o fio, as 15 correntinhas. Aqui eu já tenho 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pulo a primeira e começo a trabalhar a partir da segunda. Vou trabalhar 9 aumentos e vou finalizar minha carreira com 5 pontos baixos. Vou fazer 3 fios como esse. Esse aqui é o primeiro, falta mais 2 e eu já volto. Concluí aqui a minha sequência, fiquei com um total de 9 fios da barbinha, ó. São 3 com 15, 1 com 19, 1 com 23, mais 1 com 19 e finaliza com 3 de 15. Agora, eu vou fazer um acabamento aqui por cima de cada fio desse para ficar melhor na hora de costurar. Então, aqui eu faço uma corrente e no último ponto baixo, eu faço um ponto baixo em cima dele e na correntinha onde eu fiz o último ponto baixo, eu trabalho mais um ponto baixo. Em cima aqui do último ponto do próximo fio, um ponto baixo. E na correntinha que foi trabalhado ele, um ponto baixo. E assim, eu vou trabalhar 2 pontos baixos para cada fio desse aqui, ó. Eu vou ficar com um total de 18 pontos baixos. Então, eu vou concluir aqui esses 18 pontos e já volto. Concluí aqui os 18 pontos baixos, ó. Já cortei o fio com o espaço que dê para fazer a costura, agora é só prender aqui. E a barba tá pronta. Vou fazer agora a costura da barba com vocês, já coloquei ela aqui na posição, ó, tá vendo? Como foi que eu fiz? Eu peguei aqui, ó, o fio do meio, que se vocês prestarem atenção, ele é maior que os outros, tá? E centralizei ele aqui, ó, no narizinho com a boquinha. E embaixo, na mesma carreira que eu fiz a boca,
eu coloquei aqui o alfinete pra manter a barbazinha aqui, ó. Eu vou costurar ele. Eu vou iniciar aqui entre as carreiras 26 e 27 e vou descer para entre as carreiras 28 e 29. Vou seguir uma reta aqui, ó, até chegar do outro lado, onde eu vou subir uns 2 a 3 pontos para finalizar entre as carreiras novamente 26 e 27, tá? Aqui, ó. As pontas tem que estar embaixo do bigode, não pode ficar à mostra, tá? Aqui, ó, embaixo do bigode. E é bem simplesinha a costura. Vou vir aqui, ó, deixa eu soltar aqui. Vou iniciar aqui uma carreirinha antes, para sair entre as carreiras 26 e 27. E já pego aqui, ó, no meu primeiro ponto. Vou voltar no ponto que saí e vou para a próxima carreira, seguindo assim, ó, uma reta. Já saí aqui, ó, no meu... Eu pulei um ponto, tá? Pra sair. Esse aqui é o primeiro, segundo, no terceiro eu já saí. Vou voltar aqui no segundo, que não teve costura nele. Agora eu vou trabalhar reto, tá? Vou pular aqui esse ponto e no próximo eu saio. Do mesmo jeito eu faço embaixo, tá? Pulo um ponto e no próximo eu saio. Ó. Vou sair aqui no ponto que não deu pra sair direto. Aqui a costura é reta, passando bem por baixo da boquinha, na mesma carreira da boquinha, só que você vai passar por baixo dela. Volto na carreira aqui, no ponto que pulei, desculpa. Pulo esse e vou pro próximo. Embaixo eu faço a mesma coisa. Pulo um ponto e vou pro próximo. Volto no ponto anterior, no que eu tinha pulado, pulo um ponto e saio no próximo. E assim, vou trabalhando até finalizar todos os pontos da barba do nosso Papai Noel. Vou finalizar aqui e volto no final com vocês. Fiz aqui toda a costura, deixei pra finalizar aqui com vocês. É só dar um nozinho, deixa eu dar um nozinho aqui que eu mostro pra vocês, ó. Dessa forma aqui. Vou sair aqui. Eu vou sair no topo da cabeça, como vou colocar o gorrinho, então esconde, tá? Porque eu sempre gosto de fazer esse nozinho, que é um nozinho de garantia, sabe? Então, aqui eu dou um nozinho, que o gorrinho vai cobrir, então não vai dar pra ver. Só faça isso se tiver como cobrir com outra coisa, tá? Pra não ficar aí mostrando uma cor que não tem nada a ver. E a barba já tá no lugar. Vou trabalhar com vocês agora a sobrancelha do nosso Papai Noel. Vamos precisar de duas. Já tenho uma pronta, vou fazer aqui a outra com vocês. São 8 correntinhas, já fiz aqui as minhas 8. Vou pular a primeira e começo a trabalhar a partir da segunda corrente. E vou iniciar aqui com 2 pontos baixos, um para cada corrente. Agora, eu vou dar uma laçada e vou trabalhar 2 meio ponto, um para cada corrente. Então, venho aqui, ó, puxo o meu fio e puxo o fio que vem no novelo para essas 3 alcinhas aqui, ó. Aqui eu tenho um meio ponto e mais um meio ponto. Agora, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Vou passar por cima desse fio aqui, ó, pra não ter que passar por trás dele com agulha. Já tenho 1, 2 e 3 pontos altos. Corto o fio, não corta grande, porque essa sobrancelha é colada. E prendo. Tá pronta a nossa sobrancelha. Agora, eu vou passar esse fio
aqui por trás de alguns pontos. Que é pra esconder, né? Pra gente ficar com o acabamento perfeito. E corto o excesso. E tá pronta a sobrancelha do nosso Papai Noel. Agora, eu vou colocar a sobrancelha no lugar. Já fiz aqui, ó, a marcação de onde ela vai ter que ficar. Como foi que eu fiz essa marcação? Eu vim aqui, ó, na primeira carreirinha aqui, ó, que tá em cima do olhinho, e contei 1, 2, 3. Entre a terceira e a quarta, eu fiz essa marcação aqui com esse alfinete, reto com a lateral do olhinho, da lateral do meio do olhinho. Esse aqui, eu fiz o quê? Essa aqui é a primeira carreira, que tá em cima do olhinho. Então, na segunda carreira, eu coloquei aqui, ó. Primeiro, você coloca essa, para depois colocar essa aqui. Fiz dos dois lados do mesmo jeito. Vou utilizar a cola de silicone líquida. Não fiz o teste com a cola quente. Então, se vocês quiserem tentar com cola quente, pode. Só não vou garantir nada, tá? Então, eu vou colocar aqui o alfinete no mesmo canto. E vou passar a cola nessa parte aqui, ó. Gente, passa cola, não muita, nem pouca. Tá o suficiente para colar a peça. Agora, eu vou vir com a minha peça bem devagar para ela ficar na carreirinha certa. E coloco aqui, ó, o alfinete, pra dizer que eu passo a mão. Coloco aqui também, para manter a peça no lugar na hora que tá colando. Agora, venho aqui. Sempre coloco o alfinete no mesmo lugar, tá? E vou completar aqui com cola. Eu achei melhor fazer dessa forma, porque fica mais bonitinho a sobrancelha do Papai Noel. Fica bem grossa, coisa de Papai Noel mesmo. A outra orelhinha eu faço a mesma coisa, ó. Tiro aqui, coloco na mesma posição. Passo cola aqui na maior parte. Outra coisa, uma sobrancelha vai ficar pelo lado avesso, no caso essa daqui, ó. Pelo lado avesso não, gente, de cabeça para baixo. Pelo amor de Deus, pelo lado avesso não, cabeça para baixo. Venho aqui bem devagar. Coloco aqui na posição e prendo. Ó, essa daqui, ó, tá de cabeça para baixo, parte do ponto tá aqui e da correntinha tá aqui, ó. Essas pontas aqui, ó, tem que se encontrar, tá? Então, puxa aqui. Ó, tem que ficar retinho. E prenda. Tem que ficar bem certinho, pra não ficar com a sobrancelha uma lá em cima e outra lá embaixo, tá? Aqui também faço a mesma coisa, tira aqui, bota o alfinete no lugar. Vou passar cola aqui. E venho descendo aqui, pra que ela fique aqui. Passa a mão, que é pra a cola ficar entre as duas peças. E olha só, já tá pronta a sobrancelhazinha. Agora é só esperar de 3 a 5 minutinhos e tirar os alfinetes e já tá ok. Vou ensinar pra vocês a fazer o óculos do Papai Noel. Eu tô fazendo aqui com arame galvanizado, mas se você tiver um óculosinho já pronto, pode utilizar também, tá? A lista de material tá na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixo. Vou utilizar aqui o alicate, régua, um tubete, que é pra dar forma ao nosso óculos, e o arame. E um lapisinho pra marcar também na hora que a gente tá fazendo o óculos. Então, eu vou começar aqui. Vou pegar aqui a ponta do meu arame. Vou marcar aqui, ó, 4 centímetros. Deixa eu só dar uma aprumada nele aqui, ó.
Vou marcar aqui 4 centímetros. É nessa hora que o lapisinho entra. Tá, marquei aqui 4 centímetros. Vou pegar aqui, ó, e dar uma virada. Vira aqui pra baixo. Agora, chegou a hora do tubete. Vou pegar aqui o tubete. Vou encostar aqui, ó, e começar a contornar aqui o meu tubete com esse arame. Não tenha pressa, tá? Ó, tô aqui enrolando. Eu tô enrolando e pressionando, tá? Pra ele ficar bem redondinho. Ó, eu dei uma passada e já tô iniciando outra passada, mas essa outra passada eu vou até a metade pra ficar reto com essa ponta aqui, ó. Com essa ponta que a gente dobrou aqui, eu tenho que chegar aqui do outro lado de forma que fique reta, desse formato aqui, ó. Então, essa ponta aqui fica reta com essa aqui. Então, eu tô fazendo essa passada agora. Agora, deixa eu verificar. Pronto. Agora, eu vou marcar aqui, ó. Marcar aqui. E com a ajuda do alicate, eu vou pressionar. Bem no risquinho que eu fiz e virar. Aqui, ó. Deixa eu colocar o tubete aqui novamente, porque sempre que você for movimentar, movimenta no tubete para manter o círculo bem redondozinho. Tá retinho. Agora, o que que eu faço? Vou medir agora aqui no meio 1 centímetro, que é o espaço de um olhinho para o outro. Você pode nem, não precisa nem marcar, tá, gente? Só se vocês quiserem mesmo. Vocês podem só segurar já com o alicate e fazer. Esse óculosinho dá pra você usar em outras peças amigurumi também, ó. Eu virei pra cima. Agora, eu vou pegar novamente o tubete. Depois a gente aperta mais, tá, gente? E venho enrolando o arame no tubete. Eu vou fazer igual eu fiz com o outro, tá? Ó, aqui eu já cheguei. Aqui junto, ó. Vou continuar enrolando até ele ficar reto com essa ponta aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha. É só você colocar o óculos assim de frente pra você que você consegue ver que ele tá reto. Tá reto. Agora, eu vou segurar aqui, ó. E vou dobrar ele assim, ó. Depois eu jogo ele pra trás, tá? Quando eu dobrar, o que é que eu vou fazer? Vou pegar a régua novamente. E vou medir os 4 centímetros. Eu vou marcar porque aqui eu já vou cortar, tá? Então, marco aqui com o meu alicate mesmo, já faço o corte. Agora, eu só vou fazer o quê? Vou pegar essa ponta e vou virar aqui, ó, pra trás, pra ficar igual. Se ajusta aqui com o tubete.
Pra ele ficar bem redondozinho. Ficar bem certinho. E esse ajuste você vai fazendo pra deixar o óculos perfeito. Lembrando que se você tiver aqueles óculosinho, não precisa fazer, tá? Que é opcional. Então, aqui eu tô com o meu óculosinho pronto, tá? Ó, como ficou lindo. Aí, agora, o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui, deixa eu só aprumar aqui um pouquinho. Vou pegar aqui 1 centímetro. Se marca aqui, ó. Pra virar. Venho aqui, ó. E vou virar pra baixo. Essa viradinha é pra costurar, então você vai virar toda até o final, tá? Deixa eu virar mais aqui, ó. Aperta bem. Vou fechar só um pouquinho, mas você fecha o suficiente que dê pra passar a agulha de tapeceiro. Eu tô fechando mais aqui a pontinha, pra não escapar o fio. Faço isso do outro lado, ó. E fica assim as duas pontas, ó. Pra gente fazer a costura no rostinho do nosso Papai Noel. E o óculosinho tá pronto. Então, meus amores, chegamos ao final da primeira parte do nosso porta-pano de prata. Trabalhamos toda essa estrutura aqui, mas precisamos terminar. Então, para isso, é só conferir a segunda parte. Vou deixar o link para vocês no primeiro comentário fixo e também na descrição do vídeo. Já chega lá deixando o seu like e também compartilhando esse vídeo. Fala lá nos comentários o que você tá achando da nossa aulinha. E até a próxima aula.